Amém, graça e paz, e obrigada por estão aí já prontos para ouvir. E hoje temos um tema muito especial, que é um tema que se chama a atitude que faz Deus reverter a nossa sentença. E vamos ver através da palavra de Deus o que é que acontece, o que é que Deus nos ensina, quando a nossa atitude é aquela atitude que muda, faz mudar Deus. Deus já diz na palavra dele que Deus não muda, Deus não é como nós que muda, mas há coisas, nossas atitudes que podem fazer mudar a nossa sentença, a nossa situação, que muitas vezes é realmente difícil e muito desagradável, não é? E eu vou continuar a ler e a comentar, não é? Às vezes acontecem na nossa vida certas situações tão terríveis que são, parece que a única solução é sofrer as consequências ou até mesmo morrer. Mas se tivermos fé para procurar a Deus de todo o nosso coração, bem pode ser que Ele reverta a nossa situação, porque nele está o poder que tudo pode mudar. Por exemplo, doenças. A gente vai no médico, resultado, aquela doença que toda a gente teme, não é? Olha agora, né? Olha, já não tem solução do ponto de vista dos homens, mas do ponto de vista de Deus há sempre solução, não é? Bem pode ser que se nós o buscarmos, nós nos humilharmos, bem pode ser que Deus reverta essa situação e faça o milagre, não é? Quero apenas dar um exemplo bíblico. Não, aqui diz apenas dois exemplos bíblicos. O livro de Esther conta-nos que Amã, um dos príncipes do rei Assuero, depois de ter sido promovido, começou a odiar Mardoqueu, por este não se inclinar diante dele como faziam todos os outros. Então aquele senhor lá, né, o Amã, foi promovido e todos os outros funcionários do palácio, todos já dobravam a vénia, né? Mas os judeus é assim, eles só se dobram diante de Deus e ponto final, não é que seja homem, seja coisa, é assim, eles têm tamanho respeito por Deus que não vão se dobrar diante de homens, principalmente é como reverenciá-los ou considerá-los como Deus, respeitar, sim, não é? Fora informado de que Mardoqueu era judeu. Este homem não foi informado que Mardoqueu era judeu. E então, claro, já o ódio cresceu, não é? Não, portanto, então o ódio dele ainda cresceu mais a cada dia, não é? Começou então a maquinar como poderia exterminar o povo judeu. Quer dizer, ele tem problemas de orgulho, porque só pode ser assim com aquele que não se dobrava diante dele, assim, todos me consideram uma coisa grande, uma coisa alta, mas aquele ali não me considera. Então, quer dizer, ele poderia pensar assim, bom, eu vou acabar com ele, né? Agora eu estou nessa posição, tenho poder, eu vou acabar com ele, mas ele não se contentou com isso, não é? Ele quis destruir todo o povo judeu, não é? Como ele foi informado que ele era judeu, então já queria exterminar todo o povo judeu, não é? Foi ter com o rei e falou de tal maneira contra esse povo, imagina, que conseguiu persuadi-lo a assinar um decreto para que num dia determinado todos se levantassem contra o povo judeu e o destruíssem, matassem e tomassem o que era seu. Quer dizer, vocês agora vê, como naquele tema do poder das palavras, quer dizer, este homem, chamado Amã, falou ao rei de uma tal maneira que conseguiu com as suas palavras, vemos o poder da palavra, persuadir o rei a que fizesse um decreto para matar, exterminar tudo. Olha, marca um dia, não é? E quem ler a história, é uma história assim, é o livro de Esther, aconselho vocês a lerem o livro de Esther, que é uma história realmente interessantíssima, não é? Então, quer dizer, o rei assinou esse decreto, não é? As cartas se enviaram pelas mãos dos correios, porque eles marcaram um tal dia, não é? Quer dizer, as cartas que foram enviadas pelas mãos dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, todo mundo. E todos os judeus, a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, num mesmo dia, a 13 do 10º mês, quer dizer, do mês 12, e que saqueassem o seu despojo. Esther
3:13. Imaginem qual era o plano desse Amã, que conseguiu, não sei o que o rei tinha na cabeça, que consente com uma coisa dessas, mas Deus tem um propósito para tudo, não é? Informado Mardoqueu, o tio da rainha externa, porque Mardoqueu era tio da rainha, da sentença que lhes estava determinada e selada pelo anel do rei, não é? Estava lá o carimbo do reino, não é? Logo se vestiu de saco e cinza. Portanto, essa atitude de vestir de saco e cinza era uma atitude de grande aflição, de grande tristeza, de grande desprezo, não? Que era uma maneira de dizer assim, está acontecendo alguma coisa, porque aquele estava vestido de saco e coberto a cabeça com cinza, que era assim que faziam, não é? Um sinal de mostrar a sua aflição. Quando a rainha Esther soube da ameaça que caía sobre ela e seu povo, a sua atitude foi de humilhação diante de Deus. Aquele que pode reverter, seja que sentença for, Deus pode reverter tudo, não é? E jejuou ela e as suas moças, né? As suas aias ou as suas... Pronto. Durante 3 dias, antes de ir falar com o rei para lhes pedir clemência. E disse o rei, o Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Disse a rainha ao tio, não é? Vai e ajunta todos os que se naquela cidade de Suzã e jejuai por mim, porque pela lei não é permitido ir ter com o rei antes de ser chamado, eram os costumes daquela altura, né? E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Portanto, está escrito em Esther 4:16. Portanto, ela viu aquela situação, que ela não deitou as mãos à cabeça e começou, que desgraça, não está acontecendo, não. A primeira coisa é dizer, não, a gente vai se humilhar diante de Deus, a gente vai orar, vai jejuar, nem comida, nem bebida, nem nada. Agora não havia nada mais importante do que salvar a vida, de clamar a esse Deus que tudo pode, dizer assim, não vamos fazer outra coisa, porque eu tenho fé que Deus vai fazer alguma coisa a nosso favor, não é? Depois disto, e confiante em Deus, a rainha apresentou-se diante do rei e achou graça aos olhos dele. Portanto, toda a história está escrita nos capítulos 6, 7 e 8 e podemos ler a maneira grandiosa e poderosa com que Deus atuou a favor dos judeus, dando-lhes poder contra os seus inimigos, livrando-os da morte e da destruição. Portanto, aqui esse é um tema, porque o livro de Esther é realmente um livro que a gente pode aprender muita coisa, desde a sabedoria, desde a humilhação, buscar Deus em jejum e oração, desde buscar toda a direção de Deus. Ela convidou para um jantar, depois tornou a convidar ao jantar, quer dizer, tudo assim, um passo depois do outro, é muito interessante, mas não é este o tema, não é? Que seria outro tema, não é? No capítulo 9, versículo 1, lemos assim, e no mês do 10º, no dia 13 do mesmo mês, que é aquele que já estava determinada a sua morte e a sua sentença, então chegou a palavra do rei, a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles. Sucedeu o contrário. Porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Portanto, quer dizer, houve uma atitude, havia um perigo de ser morto, exterminado, havia um perigo de ser humilhado, tudo o que fosse, quer dizer, aquele povo, eles queriam destruir, não é? Aliás, sempre querem destruir com os judeus e todos aqueles que creem em Deus, porque é assim, não é? Então, o que aconteceu nesse dia? Resultado da humilhação, de buscar Deus de todo o coração, Deus reverteu a sua sentença. E quando os inimigos pensavam que iriam fazer mal aos judeus, Deus deu-lhes, através do rei, disse assim, vocês podem defender-se, não podia mudar, porque era uma sentença de rei, mas Deus deu-lhes graça e foram eles que se assenhoraram dos seus inimigos. Portanto, essa é a atitude, é aquilo que muda, que Deus faz mudar a nossa sentença quando nós buscamos a Deus de todo o coração e humilhamos-nos diante dele, não é? O outro caso é o seguinte, né? Quer dizer, também está escrito é do rei Ezequias, que está escrito em 2 de Reis, capítulo 20.
Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, né? Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e chorou Ezequias muitíssimo. Quer dizer, Deus disse para o profeta, vai lá, vai à casa do rei, e diz-lhe que ele que vai morrer, porque ele estava doente, ele certamente orava, não é? E eu imagino assim, não é? Eu imagino assim, se eu oro, estou a passar uma aflição, uma doença, outro tipo de prova muito, muito grande, e olha quem é que está ali o profeta, né? Que o profeta era Deus, representava Deus naquela altura, né? E eu já iria pensar que vai trazer a solução, Deus já o mandou, ele vai orar por mim, eu vou ser curado. Mas não, Deus disse, vai lá, diz, olha, ordena a tua casa, põe tudo em ordem, vai lá, se precisas de fazer as pazes com alguém, se precisas de restituir alguma coisa a alguém, deixa a tua, porque vais morrer. Claro, ele ficou, qualquer um de nós ficava assim surpreendido, porque estava com a fé que Deus iria curar. De repente vem aquela notícia, diz que vai morrer, não vai curar nada. Era claro que ele chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, imagina, portanto, a casa, eu imagino assim, não sei como é que era a casa, mas deveriam ter uma cerca, e ele ainda não tinha saído do pátio, porque o Ezequias começou logo chorando e buscando a Deus, e ainda não tinha saído de lá. Olha que rápido Deus faz as coisas, né? É que veio a palavra do Senhor a ele dizendo ao profeta, volta e diz a Ezequias, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Quer dizer, tudo isso foi porque houve uma humilhação, houve uma busca de Deus de todo o coração, não é? E Deus vê, Deus se compadece de nós, Deus é um Deus misericordioso, um Deus que se compadece. E diz, pronto, vai lá e diz-lhe, não é? Como eu disse, no primeiro caso, não é? Vai lá e diz-lhe que eu vou sará-lo, não é? Depois nós vimos que realmente Deus disse, vou-te dar mais 15 anos de vida. Quer dizer, aquela oração, aquela humilhação diante de Deus, deu-lhe mais 15 anos de vida. No caso do povo judeu, e quando a rainha Esther começou a orar com as suas moças, se humilhou diante de Deus, o seu tio certamente também oraram, todo mundo oraram por ela e oraram para que ela não morresse também, não é? E isso resultou em que foi salvo um povo inteiro, onde já estava a sentença decretada por meio de cartas, com data e tudo, não é? Ali, né? Então nós podemos ver aqui como Deus reverte a nossa situação. A sentença que for, a empresa vai estar já para fechar, já não dá mais, Deus pode reverter. Portanto, é uma coisa de fé, é uma questão de fé, é uma questão de buscar a Deus de todo o coração, que Deus reverte a situação, não é? Eu quero contar aqui um testemunho concreto sobre isso, que diz respeito à minha irmã, por isso que eu disse, é um testemunho realmente que eu vivi, e continuo a presenciar, porque a minha irmã, estamos sempre juntas. E a minha irmã, ela conta o testemunho dela. Ela diz aqui assim, olá, o meu nome é Beatriz, em 2014 foi-me diagnosticada artrite reumatoide, uma doença incurável do ponto de vista humano. A doença foi evoluindo muito rapidamente, ficando impedida de exercer a minha profissão como professora no ano letivo 2015-16. Portanto, ela ia-se agravando cada vez mais e já não conseguia trabalhar. Não conseguia escrever nem carregar a pasta dos livros. Conseguia. Sofria de muitas dores nas mãos, pés, ombros, etc. Dores essas que tentava amenizar com medicamentos, mas estes nada resolviam, pelo contrário, causavam-me dores do estômago, né? Quer dizer, os medicamentos às vezes fazem bem a uma coisa e já provocam dor de estômago, diarreia ou prisão de ventre, quer dizer, às vezes nem fazem bem. E ela, segundo ela, diz que não faziam nada, não resolviam nada e ainda lhe causavam outras dores, além daquelas que ela já tinha em todas as articulações, não é? Passava com noites praticamente sem dormir e muito cansaço, claro. Uma pessoa já cheia de dores, já está deprimida por causa disso, claro. Ninguém há cheia de dores e que esteja radiante, feliz, não é possível, não é? Que nós sentimos essa dor, não é?
E o cansaço, porque uma pessoa que não dorme, não descansa, não restaura as forças, nenhum dos órgãos restaura as forças, ou se não dorme, não é? Porque é no sono que a gente restaura tudo, não é? Queixava-me à médica, mas a resposta dela era apenas aumentar a dose de cortisona, quer dizer, olha, está a tomar 200, vai começar a tomar 300. Quer dizer, isso ainda lhe provocava visão turva, ficava assim como nublada, não é? E pronto, cada vez ia ficando pior. As tarefas mais simples, como lavar o cabelo, que é uma pessoa, os dentes ou descascar uma batata, tornava-se para mim uma tortura. Cheguei mesmo a ter de descer as escadas da minha casa de costas. Caminhar, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, tornou-se praticamente impossível. Quando o conseguia era debaixo de muitas dores. A minha irmã Aida, preocupada com esta situação, orava por mim junto com o seu marido. Mas um dia aconteceu o seguinte. É tão interessante essa história que eu pus aqui. No dia 11 de agosto, à noite, estava a orar com o meu marido, como de costume, e comecei a perguntar a Deus o porquê de a Beatriz se encontrar naquela situação. Eu via a minha irmã assim, e eu começava, mas há algo estranho, porque eu vinha cá e ela estava, pronto, tenho dores aqui, mas a doença, ela avançava tão rapidamente que eu disse, isto aqui tem que ser alguma coisa espiritual, não pode ser normal, porque há pessoas, conheço pessoas que têm aqueles problemas nas mãos, de artrite, de reumatismo, as mãos começam, mas isso vai evoluindo com os anos, vai indo. Agora ela, num ano que eu não estive cá, no outro ano, já estou cada vez com mais dor, já não posso fazer isto, já não posso nem lavar os dentes. Ela dizia assim, para lá, se eu não posso lavar o meu cabelo, eu vou ao cabeleireiro, tudo bem. Se eu não posso fazer as minhas coisas de casa, pode vir uma senhora, pode vir ajudar, e como vinha. Mas lavar os meus próprios dentes, ela já não conseguiria dobrar o braço, quer dizer, a situação já estava muito grave, não é? Aí comecei a perguntar ao Senhor, porquê que a minha irmã está nessa situação? Tem que ter um motivo, o que é que está por trás de tudo isso, não é? Enquanto a Aida orava, isto é ela que está a contar, eu estou a ler aquilo que ela escreveu, não é? Enquanto a Aida orava, diz o Mário, não é? Eu vi um homem sentado numa cadeira de rodas, com um semblante com muita raiva e ódio. Deus revelou-me que essa pessoa tinha amaldiçoado a Beatriz, por em algum momento se ter sentido ofendida por ela e desejando-lhe que viesse a morrer numa cadeira de rodas. Porque se ela já não conseguia andar, já não conseguia, daqui a pouco estava a ponto de ficar numa cadeira de rodas. E se a doença avançava assim tão rapidamente, pois não sei se ela não iria morrer, não é? Pois eu conto aqui, quando terminamos a oração, partilhamos o acontecido, eu junto com o meu marido, e depois de percebermos de quem se tratava, imediatamente tive a convicção que Deus nos tinha dado a solução do problema. Assim, então, se aquela pessoa ali amaldiçoou a Beatriz, o problema da maldição está a fazer efeito, então nós temos que parar com isso, no nome de Jesus, e assim, não é? Quer dizer, eu senti assim, quando Deus mostra já, é o enigma que já está ali, não é? Quer dizer, vai haver também uma solução, porque senão Deus não mostra para não haver solução, não é? Por minha vontade, quando o meu marido me contou que teve essa visão e perguntou, porque ele também não conhecia a situação, e chegamos à conclusão de quem era, eu disse, temos a solução, já está, Deus já mostrou, não é? Por minha vontade eu já lhe telefonaria naquela hora, mas era 1h, disse, se ela já adormeceu, que ela não dormia e eu ainda vou acordá-la, claro que era por um bom motivo, mas eu pensei, vou deixar depois para outro dia. No dia 14 de janeiro, diz a conta a Beatriz, não é? Recebi um e-mail da Aida perguntando-me a que horas poderia falar comigo. No momento em que o li, senti uma alegria muito grande no meu coração, senti que ela tinha algo de bom para me dizer, eu não disse nada, eu disse, olha Beatriz, a que horas é que te posso ligar, qual é o horário mais disponível para ti? Eu tinha folga nesse dia, então estava disponível, e ela ficou logo, já sentiu no espírito que algo de bom estava a acontecer, não é? Depois do trabalho fui para casa esperar pelo telefonema, né? Nessa altura ela já estava a trabalhar alguma coisa, né? Acomodei-me na cama para estar mais quentinha, né? Porque era janeiro e confortável, e também porque estava com muitas dores, né? Aquelas dores do frio. Ela acomodou-se na cama, aquecimento, todas essas coisas assim para o melhor conforto. No telefonema contou-me como Deus lhe tinha revelado através de uma visão o motivo pelo qual me encontrava tão doente.
Ao orarmos juntas e ao pedir perdão por essa perdão a essa pessoa que magoara no passado e abençoando-a, a minha situação modificou-se por completo. Naquele momento, todas as dores desapareceram do meu corpo, como quem limpa o pó de uma superfície. De uma forma tão espetacular, o cansaço e a agonia desapareceram num ápice que é difícil exprimir. Parece que algo se desapegou do meu corpo. Imagina, portanto, primeiro, perguntamos a Deus. Porque Deus revelou. Para isso é preciso oração. Para isso é preciso uma humilhação. A gente diz, oh Senhor, porque demonstra, né, naquela atitude de humilhação, de dependência de Deus. Depois teve o reconhecimento, desculpa, teve o reconhecimento da minha irmã que poderia ter ofendido essa pessoa. Olha, Senhor, perdoa-me, perdoa essa pessoa, também é um mal que me fez. E tudo, e nesse mesmo momento em que ela se humilhou, em que nós nos humilhamos, Deus tirou a dor, curou tudo. Ela diz, né, que foi como algo se desapegou do corpo dela, foi como algo que saiu, como um manto, como ela diz, como um manto pesado que estava sobre mim e tirou, saiu, ficou leve através de uma humilhação diante de Deus, né? Desde esse dia consigo fazer tudo como se nunca tivesse tido doença alguma. Sinto um ânimo e uma energia como há muito não tinha. Caminhar 8 a 10 quilómetros não representa agora dificuldade alguma para mim, pois não tenho qualquer dor. Tudo isto só tem uma explicação, um milagre. Então, quer dizer, o que é que pode reverter de morte em vida, reverter a situação de morte em vida? Humilhação. O que é que pode reverter uma sentença, como tinha lá o povo de Israel, ou mesmo a sentença de morte? Mas, olha, vai lá, vais morrer. O que é que fez com que tivesse mais de 15 anos de vida? A oração, a humilhação. E é isso que eu digo. Portanto, nós devemos perguntar a Deus: porquê é que eu perdi o emprego? Porquê é que acontece uma e outra vez? Porquê é que é isto? Porquê é que é aquilo? Tudo nós devemos perguntar a Deus, porque há coisas que não são normais, há coisas que há o normal, claro, por exemplo, a empresa foi à falência, o mundo ficou sem emprego. Há coisas que são normais, há uma pessoa constipa hoje, é tudo normal. Mas há coisas que se vão sucedendo uma e outra vez, a nossa vida não avança para a frente, nada corre bem. Vamos perguntar a Deus, ó Senhor, vamos nos humilhar diante de Deus, ó Senhor, o que é que está mal na minha vida, não é? Porque Deus diz num lugar que Ele diz assim, de que se queixa o homem, queixe-se cada um dos seus pecados, não é? Ontem eu estive a ler lá no Josué 6, em que, quando eles foram conquistar a cidade de Ai, não puderam prevalecer contra o inimigo e foram derrotados, quando Deus lhe tinha dito, vou-vos dar essa terra, né? E depois o Josué ainda foi perguntar, Senhor, porquê que fizeste isto? Porquê que morreu gente dos nossos? Porque fomos derrotados? Então porquê que tu fazes esse mal? Deus disse, olha, levanta-te, para que estás aí a lamentar-te? Olha que há pecado em ti, olha que há coisas, olha, vai ver. Quer dizer, muitas vezes são coisas que estão por trás, maldições na gente, sei lá. Tanto, então, essa atitude de humilhação, essa atitude de procurar a Deus pode resolver muita situação na nossa vida. E é isso que eu quero dizer, tanto, seja qual for a situação, seja no casamento, seja no trabalho, seja na escola, seja de doença, perguntar a Deus porque é que estão a acontecer tantas coisas, não é? Aqui lemos, portanto, em Gênesis, no capítulo 25, diz lá, lemos a história de Rebeca, né? Rebeca era a mulher do Isaac, né? Que depois ela ficou a esposa de Isaac, estava grávida, e sentia no seu ventre que havia uma luta forte, quer dizer, quem esteve grávida e sabe muito bem que a criança mexe e até é uma segurança para a mãe, diz, está vivo, não é? Agora, quando é uma coisa assim fora do normal, que provoca muito mal-estar, que provoca dúvida, que é isto, né? Que as crianças viviam ali dentro do ventre dela, já era duas, que já é mais
mais difícil, não é? Um parto com mais que uma criança, ou uma gravidez, não é? Agora, quanto mais estando ali lutando todo o tempo, até que ela se afligiu e foi perguntar a Deus, não é? Até ficou desgostosa da vida e queria até morrer por causa disso, que já não se sentia bem. E foi perguntar a Deus, ó Senhor, porquê é isso? Porquê é que está acontecendo isso? Porquê é que eu estou assim, não é? E Deus respondeu e disse, existem 2 nações no teu ventre. Desde o nascimento eles serão 2 povos rivais. Quer dizer, naquele momento Deus estava a preparar Rebeca para saber que dali iriam ter 2 crianças, porque naquela altura, hoje em dia, qualquer mulher que esteja grávida, ela vai fazer a ecografia e vê, há uma certa tranquilidade, e vê se é 1, são 2, o que for, não é? Naquela altura não havia isso e ela não sabia se eram 2 ou não sabia, mas Deus já tinha um propósito com tudo isso, quer dizer, tinha aquele propósito de dizer, olha, são 2 crianças, são 2 nações, não é? Quer dizer, porque às vezes assim, tem um bebê, nasceu uma criança, mas dali pode nascer uma nação inteira, não é? Por isso que é muito importante cuidar bem aquela criança, fazer com que viva e viva da melhor maneira, não é? Da melhor maneira, porque dali pode sair uma grande nação, não é? E a atitude de Rebeca a ir perguntar a Deus levou-a não só a ficar informada de que havia gêmeos no seu ventre, mas também que eles se tornariam em 2 nações rivais. Quer dizer, ela já estava preparada. Mais tarde, quando isso aconteceu, ela já estava preparada porque Deus já lhe tinha dito o que é que ia acontecer. Quando isso mais tarde aconteceu, ela já não foi nenhuma surpresa para ela, pois Deus já tinha preparado para essa situação, o que evitou certamente muito sofrimento. Pronto, Deus tem tudo sob controle, Deus sabe o que faz, Deus tem os planos e Deus é que sabe, não é? No livro do profeta Ageu, lemos que o próprio Deus exorta Israel a perguntar-lhe o motivo de estarem a passar tanta necessidade, não é? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, não é? Ou seja, olhai e vede como está a vossa vida. Perguntai-me, quer dizer, porque Deus está a chamar-nos a atenção para Ele, não é? Corre mal, vai fazer exame, corre mal, aquele corre mal, o outro corre mal. Pergunta para Deus, chega-te a Deus, pergunta, porque Deus está ansioso por dizer, não é? Por isso, e depois Deus mostrou-lhe, então, quando Deus disse para ir perguntar, e havia realmente falta de chuva naquele tempo, não é? Por isso, Deus, quer dizer, porque eles andavam fora dos caminhos de Deus, andavam rebelando-se contra Deus, e depois Deus disse-lhe, por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra tem os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra. Quer dizer, algum motivo tem por trás de quando a nossa vida não vai bem. Então perguntemos, sejamos humildes e perguntemos-lhe ainda. Quando o povo ouviu o profeta enviado por Deus dizer-lhes que eles próprios eram os culpados pela sua condição, temeram e arrependeram-se. Essa deve ser a nossa atitude. Começaram a reconstruir a casa do Senhor, porque eles dizem assim, vocês vivem em casas de mármore, fazem tudo o melhor, e a minha casa está lá caindo aos pedaços. Quer dizer, porque não se interessavam das coisas de Deus, e automaticamente, nem de Deus, não é? Naturalmente, então automaticamente também não se interessavam da casa dele. E Deus, então vou reter a chuva, vou reter o orvalho, vou reter as colheitas, e aí vocês vão passar fome. Talvez vocês se lembrem do que é que estão a fazer, e muitas vezes isso também acontece na nossa vida, mas Deus não nos quer mal, Deus visa sempre o nosso bem, porque andarmos fora dos caminhos de Deus não é bom para nós, não é? Então, eles se arrependeram e começaram a reconstruir a casa do Senhor e voltaram a interessar-se por Deus e pela sua palavra, e a resposta de Deus é essa atitude, não é? A atitude de humilhação, de se voltarem para Deus, e diz, ainda há semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Portanto, isso é assim, começamos a buscar Deus, estávamos longe dele, e desde este dia nos abençoará o Senhor. Deus quer que sejamos prósperos, que não nos falte nada, antes que tenhamos de tudo em abundância, para podermos até repartir com aqueles que não têm. Mas Ele ainda se interessa mais pela nossa comunhão com Ele, porque Ele fica triste se nós não queremos saber de Deus para nada, não é? Porque essa é a verdadeira vida, mais que lhe agrada e lhe dá alegria. Por isso é que quando nos afastamos dele, começa a tirar-nos as bênçãos, não é? Para chamar a nossa atenção, porque enquanto tivermos tudo correr bem, não é? Então, para chamar a nossa atenção, não é?
Mas nós, muitas vezes, em vez de irmos falar com Ele, reagimos com rebelião, não é como diz? Porque é que Deus, há muitas pessoas que em vez de buscar a Deus nas dificuldades, começam-se a rebelar contra Deus, já estão separadas dele, e depois ainda, em vez de o buscarem, ainda se rebelam contra ele. Então isso aí piora a situação. O povo judeu aqui entendeu a mensagem e desde esse dia voltaram a ser abençoados. É isso que Deus quer fazer connosco, Deus quer nos abençoar. Não há maior prazer para Deus do que abençoar o seu povo, não é? Assim como um filho, não é? Assim como um pai quer ver o filho prosperar em todas as áreas da sua vida, Deus também quer muito mais. Ele ainda é mais do que nós, não é? É isso que Deus quer fazer connosco. Sempre que nos acontecer algo e não está bem na nossa vida, vamos ter com Deus, perguntemos-lhe. Veremos a grandiosidade dele nas nossas vidas. Vamos lhe perguntar. A cura da minha irmã começou quando humildemente comecei a perguntar a Deus o porquê dela se encontrar tão doente. E concretizou-se no momento em que ela se humilhou e pediu perdão. Portanto, aquilo que eu quero dizer a deixar neste capítulo é o seguinte: não estão as coisas bem, já nós devemos sempre ser humildes diante de Deus. Não há outra atitude que conta diante de Deus a não ser a humildade. Mas muito mais quando as coisas não estão a correr bem. Não, então vamos diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Se eu lhe perguntei a Deus, né, naquela que eu contei e pergunto: oh Senhor, onde está a tesoura? Eu não sei dela, porque Deus vê todas as coisas. Deus também vê e se interessa muito mais se a minha vida não está a correr bem. Então vamos e perguntemos-lhe e vamos ver o resultado. Amém? Então quero deixar isto com vocês e sejam realmente abençoados. Alguma coisa não está a correr bem, perguntem a Deus, humilhemos-nos diante de Deus, que Ele diz que aquele que se humilha será exaltado. E Deus nos exalta, e Deus nos abençoa, Deus nos responde, e Deus está sempre pronto para nos ajudar, porque Ele nos ama, né? Ou Ele te ama. Amém? Deus abençoe a tua vida grandemente.